Quando você abre o aplicativo do seu banco e faz um pagamento instantâneo, não está apenas transferindo números numa tela. Está participando de uma transformação cultural que, em poucos anos, desfez velhos hábitos e redesenhou a maneira como o Brasil paga, cobra, compra e planeja o fim do mês. O sistema de pagamentos instantâneos batizado de Pix nasceu como uma promessa de rapidez e inclusão, conquistou a rotina e agora dá um passo além com o chamado Pix parcelado, uma funcionalidade que cruza essa fronteira entre pagamento e crédito e por isso mesmo exige mais lucidez do que entusiasmo. Este roteiro é uma conversa longa e direta, feita para você entender o que está em jogo, sem alarmismo, sem euforia, com o compromisso de atualizar tudo o que for necessário. Porque a realidade muda, os reguladores ajustam, as instituições financeiras se adaptam e o que é verdade agora pode ganhar contornos diferentes. Amanhã, ao longo desta narrativa, vamos caminhar do básico ao profundo, costurando decisões de política pública, movimentos do mercado, comportamentos de consumo e as perguntas que realmente importam quando alguém oferece crédito no mesmo gesto em que você clica para pagar. Comecemos pelo anúncio que acendeu as luzes do palco. No começo de abril de 2025, a agência de notícias que acompanha os bastidores da política monetária e do setor financeiro divulgou que o Banco Central do Brasil preparava o lançamento do Pix parcelado para setembro, com a promessa de permitir compras a prazo, com recebimento integral pelo vendedor e pagamento do comprador em parcelas, abrindo espaço para quem não tem cartão de crédito tradicional e empurrando o jogo de forças contra as administradoras de cartão. A notícia dava aí pista do objetivo maior: expandir o uso do pagamento instantâneo nas compras de maior valor e disputar terreno onde, historicamente, o parcelamento com cartão sempre reinou. A mensagem era clara: a execução viria em detalhe mais adiante, e as instituições financeiras, diante disso, começaram a organizar sua própria leitura do que significaria um parcelamento dentro do universo instantâneo. É importante entender que, antes mesmo de uma padronização formal, várias instituições já ofereciam jeitos de parcelar um Pix, na prática vendendo uma linha de crédito que quitava à vista o destinatário e cobrava do pagador as prestações, com juros definidos pela política de cada casa. O problema é que esse improviso criava uma zona cinzenta entre o que é um pagamento e o que é um empréstimo. Matérias recentes de educação financeira explicaram que o movimento do Banco Central do Brasil para padronizar o Pix parcelado elimina esse improviso, reconhece o parcelamento como um produto de crédito propriamente dito, amarra a operação a uma análise formal da capacidade de pagamento do cliente e deixa as taxas de juros a cargo das instituições, de acordo com o risco de quem contrata. Em linguagem simples, a padronização não transforma o Pix em mágica sem custo. Ela coloca nome e sobrenome no que já existia de modo difuso, cria regras, dá transparência e, ao mesmo tempo, acirra a concorrência com o cartão de crédito. Essa mudança foi descrita por publicações econômicas no último mês, apontando exatamente essa transição do improviso para a norma. Se você está se perguntando, mas, afinal, como isso vai funcionar dentro do aplicativo? Pense no seguinte: o pagador escolhe pagar com o Pix, que continua sendo instantâneo para quem recebe, porém, no momento da confirmação, surge a opção de parcelar. A instituição financeira antecipa o valor integral ao recebedor e cria para o pagador um contrato de crédito, com parcelas em datas previamente escolhidas e juros definidos de acordo com o perfil de risco. Esse desenho foi detalhado em conteúdos de orientação ao público leigo nas últimas semanas, reforçando 2 pontos essenciais. Primeiro, a modalidade vai existir independentemente de a pessoa possuir cartão de crédito, porque não depende da infraestrutura do cartão. Segundo, a cobrança de juros não é uma punição misteriosa, é o preço do crédito, e começa a correr desde o momento da compra, o que o diferencia de muitos parcelamentos por cartão, em que os juros podem aparecer apenas em caso de atraso ou em parcelamentos com acréscimo explícito. É uma ferramenta de pagamento a prazo operando dentro do ecossistema instantâneo, com lógica de crédito desde o primeiro dia. Esse passo em direção ao parcelamento não nasce num vácuo.
Ele vem depois de outras evoluções que amadurecem o ecossistema, como a estreia do Pix automático em meados de junho de 2025, pensado para débitos recorrentes de contas e assinaturas. Uma solução que automatiza o cotidiano, aumenta a previsibilidade de caixa para quem cobra e reduz fricção para quem paga. O mesmo regulador que acelera o parcelado vem, portanto, mostrando que quer cobrir o calendário completo da vida financeira. O pagamento agora, o pagamento de todo mês, a compra à vista, a compra a prazo, cada coisa com seu rito, sempre dentro de uma experiência que as pessoas já dominam no celular. Quando o Banco Central do Brasil comunicou, no início de junho, a data de chegada do Pix automático, ele reforçou que a prioridade é desenhar funções úteis, de uso simples, seguras e que ampliem o alcance do sistema. Isso compõe o pano de fundo do Pix parcelado, um ecossistema em constante aperfeiçoamento, que dá sustentação tecnológica e regulatória para novas camadas de serviço. Mas nenhuma discussão sobre parcelamento seria honesta se ignorasse a palavra que assombra a vida financeira do brasileiro: endividamento. E aqui, as vozes da sociedade civil entraram com a firmeza necessária. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor publicou posicionamento no dia 8 de setembro de 2025, alertando para o risco de confusão entre um meio de pagamento gratuito e um produto de crédito com juros, temendo que pessoas vulneráveis confundam a marca com a promessa de custo zero e contratem, sem perceber, um parcelamento caro. O Instituto defende que a nova funcionalidade não descaracterize a essência do pagamento instantâneo, que não empurre famílias para o superendividamento e que traga salvaguardas de design, linguagem e oferta, como diferenciação visual inequívoca entre pagar à vista e contratar crédito, telas com informações claras de custo total e de taxa de juros, e um processo de consentimento que não esconda o que realmente está sendo contratado. Numa sociedade educada durante décadas a comprar parcelado, essa distinção de linguagem e apresentação é mais do que um capricho, é um dever ético do sistema. A preocupação não é teórica. A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo registrou em sua agenda oficial uma reunião dedicada a discutir um estudo do próprio Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor sobre o Pix parcelado e os impactos no superendividamento, deixando claro que o debate já migrou do campo das ideias para o campo das políticas concretas de proteção. É um sinal de que a implementação do parcelado não será apenas um anúncio tecnológico, mas um exercício de responsabilidade coletiva, em que cada ator regulador, bancos, empresas de tecnologia de pagamento e órgãos de defesa terá de acertar a mão no detalhe. Do lado do mercado, há um movimento que alterna pragmatismo e ousadia. Agências especializadas em risco e análise setorial já projetam um cenário de competição direta entre o parcelado no sistema instantâneo e o parcelado no cartão, com efeitos sobre margens, fidelidade e a própria arquitetura dos programas de benefícios. O argumento é simples. Se o lojista pode receber na hora com custo competitivo e o consumidor pode parcelar sem depender do cartão, a arena se amplia e as regras mudam. Esse raciocínio foi publicado no dia 9 de setembro de 2025, apostando que a entrada do parcelado vai remodelar pagamentos e elevar a pressão sobre o tradicional parcelamento no cartão, especialmente em compras de ticket médio elevado, onde a antecipação de recebíveis e o custo do crédito sempre foram temas sensíveis. Análises como essa lembram que o que parece apenas uma conveniência para o usuário se transforma, no varejo, em disputa por fluxo de caixa, por custo de aceitação e por controle da jornada de pagamento. Essa disputa só pode acontecer num ambiente que evolui em infraestrutura e segurança. E aqui vale notar que no começo de setembro, o Banco Central do Brasil anunciou medidas para reforçar a segurança do sistema financeiro diante do aumento de ataques cibernéticos, apertando as regras de operação de instituições de pagamento que utilizam provedores de tecnologia da informação e antecipando prazos de licenciamento. A leitura institucional é cristalina: proteger as engrenagens que processam dinheiro em tempo real, reduzir brechas exploradas por organizações criminosas e, com isso, preservar a confiança em torno de todos os recursos que orbitam o universo do pagamento instantâneo, inclusive o parcelado.
Esses movimentos de reforço regulatório não são um adendo burocrático, são uma camada de proteção que permite que o sistema continue ganhando funções sem perder o principal ativo, que é a confiança. Voltemos ao cotidiano e às perguntas práticas. Se o parcelado vem para ficar, com padronização e regras claras, o que muda para quem vende? Para o comércio, a promessa é simples: vender a prazo e receber à vista, com liquidação instantânea e menor dependência de máquinas e bandeiras de cartão para capturar a parcela. Para o pequeno negócio, que muitas vezes sofre com a antecipação cara de recebíveis, uma alternativa estruturada pode ser libertadora. Para as grandes redes, um ajuste fino de estratégia de aceitação e de fluxo de caixa pode destravar campanhas, reduzir taxa de abandono no checkout e diversificar o mix de meios de pagamento. A chave será comparar custos reais, do desconto de recebimento à vista ao custo do crédito para o cliente, passando pela eventual taxa de aceitação cobrada pela instituição que intermedia o parcelado. É um jogo de números que, bem jogado, pode dar mais autonomia para a loja e mais escolha para o comprador. É também um exercício de comunicação, explicar no ponto de venda o que é pagamento à vista e o que é crédito. Não maquiar preço com parcelas sem dor, não transformar a solução em armadilha. Conteúdos de educação financeira publicados agora em setembro sublinharam que, no parcelado de pagamento instantâneo, a taxa de juros incide desde o início, o que agrava a necessidade de transparência sobre o custo total efetivo. E para quem compra? A pergunta sincera é: por que alguém escolheria parcelar pelo sistema instantâneo se já usa parcelamento no cartão? As respostas variam. A primeira é acesso. Pessoas sem cartão ou com limite baixo podem ter uma linha de crédito pré-aprovada pela instituição de pagamento instantâneo, com avaliação de risco diferente da lógica do plástico, e conseguem parcelar sem depender de um segundo produto. A segunda é controle. Ao permitir selecionar datas específicas para as parcelas, o parcelado pode se encaixar melhor no calendário de recebimentos da pessoa, oferecendo previsibilidade de vencimentos menos caótica do que a fatura do cartão concentra. A terceira é custo. Dependendo do perfil do cliente e da política do banco, o juro no parcelado instantâneo pode competir com o juro do parcelamento do cartão, principalmente numa economia que oscila e em que as instituições recalibram spreads com frequência. Uma série de reportagens publicadas nos últimos dias tem reforçado exatamente esses pontos, colocando o parcelado como outra porta de entrada para crédito ao consumo, com facilidades e armadilhas proporcionais. O leitor atento pode contra-argumentar. Se já existem bancos que oferecem, no aplicativo, a possibilidade de dividir um pagamento instantâneo com cobrança de juros, o que exatamente a padronização muda? Muda que o improviso vira regra, que a prática dispersa ganha um protocolo comum, que a comunicação passa a ser regulada, que a análise de crédito obedece parâmetros reconhecíveis e que o consumidor pode comparar maçãs com maçãs. Para tomar um exemplo concreto, já hoje há instituições tradicionais que permitem parcelar transferências a partir de valores mínimos, com juros mensais que começam abaixo de 3% e descontam as parcelas diretamente na conta corrente, sob um calendário definido na contratação. Não é uma recomendação, é um fato de mercado que deixa claro que o parcelado já vive entre nós, apenas esperando o carimbo final de regras convergentes. A notícia recente que detalhou essa prática em uma grande instituição pública mostrou o que já está em campo e o que a regulação pretende uniformizar. A padronização, porém, não resolve sozinha o nosso velho dilema cultural: confundir facilidade com vantagem. Parcelar é ferramenta, não atalho para comprar o que não cabe no presente. Se o juro passa a incidir desde a contratação e se a soma de parcelas para diferentes compras explode o orçamento com a mesma rapidez com que se clica num link, a jornada do consumidor vira uma estrada com curvas cegas. É por isso que o posicionamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor insistiu em desenho de interface que não deixe dúvidas, em linguagem que não empurre a contratação por engano e em salvaguardas que protejam quem tem menos repertório e menos folga financeira. Também é por isso que a agenda da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo acolheu um estudo inteiro só para debater o risco de superendividamento ligado ao parcelado. Não é sobre demonizar a inovação, é sobre lembrar que, num país de renda apertada, almoço vira jantar com frequência e a ansiedade de resolver a vida hoje cobra juros amanhã.
Há um pano de fundo adicional que ajuda a entender por que o parcelado chega com tração. O sistema instantâneo já se tornou onipresente. O Banco Central do Brasil publica estatísticas periódicas sobre chaves registradas, volumes e quantidades. E as curvas de adoção contam a história de um hábito que deixou de ser novidade para virar padrão. Essa capilaridade, somada à modernização contínua da infraestrutura, cria as condições para que novas funcionalidades encontrem público imediatamente. Quando se olha para o tabuleiro dos meios de pagamento no varejo e no comércio eletrônico, análises jornalísticas têm mostrado que o uso do pagamento instantâneo disputa espaço com cartões e boletos digitais, e que a competição por conveniência e custo está longe de estar definida. É nesse terreno que o parcelado tenta fincar bandeira, e é nesse terreno que as comparações vão se tornar mais sofisticadas, olhando para a taxa de desconto para o lobista, juro para o consumidor, prazo de recebimento, facilidade de conciliação e relacionamento com o banco ou com a instituição de pagamento. Dito isso, nada do que está sendo construído acontece sem ajustes finos e, às vezes, freios de arrumação. Em outras frentes do mesmo ecossistema, o regulador já adiou o lançamento de funcionalidades quando entendeu que a rede ainda não tinha maturidade técnica, de governança ou de segurança para suportar a novidade com conforto. No ano passado, por exemplo, a própria funcionalidade de débitos automáticos teve sua data reposicionada para garantir uma implementação estável, e esse histórico mostra que, embora as promessas sejam importantes, os cronogramas podem mudar a serviço da robustez. A mensagem subjacente é que a pressa dá manchete, mas a estabilidade dá longevidade. Por isso, mesmo quando a imprensa crava janelas de lançamento, o entendimento oficial permanece. Datas são metas, não dogmas. E o desenho final é guiado por segurança, competição saudável e bem-estar do usuário. Segurança, aliás, é palavra de ordem e volta a aparecer nas últimas medidas de setembro para conter brechas exploradas por criminosos digitais e para elevar o padrão de quem opera tecnologia de pagamento. Ao antecipar prazos de licenciamento e impor limites a transações por instituições não autorizadas que terceirizam tecnologia crítica, o regulador sinaliza que o crescimento do ecossistema de pagamentos instantâneos vem acompanhado de guardrails mais rígidos. Essa postura fortalece a confiança do público e dá respaldo para que funções como o parcelado prosperem sem virar porta aberta para a fraude. Em termos práticos, confiança e adoção caminham juntas. Sem elas, nenhuma conveniência resiste. Com tudo isso posto, vale fazer um mapa mental do que você deve observar quando o parcelado aparecer na sua tela. Primeiro, o rótulo. Pagar à vista com transferência instantânea continua sendo gratuito para o pagador. Contratar parcelamento é contratar crédito com juros. Segundo, o custo total. Não compare apenas a parcela mensal. Compare o valor total a ser pago e não tenha vergonha de fazer contas. Terceiro, a data. Um dos diferenciais celebrados do parcelado é permitir escolher a data ideal para cada parcela, o que pode alinhar os vencimentos ao seu calendário de recebimentos e reduzir atrasos. Mas isso funciona só se você olhar para o mês seguinte com a mesma atenção com que olha para o dia de hoje. Quarto, o contexto. Se você já carrega outras parcelas, somar mais uma pode parecer leve no aplicativo e pesado no extrato. E quinto, a alternativa. Em alguns casos, pagar à vista com desconto ou negociar condições com o lojista ainda será a melhor decisão. Conveniência não substitui estratégia. Talvez você esteja pensando no efeito desse movimento sobre o sistema de cartões, que há décadas molda nossa relação com o parcelamento. A hipótese mais plausível é convivência competitiva. Os cartões conservarão vantagens como programas de pontos, seguros e a familiaridade da fatura única, enquanto o parcelado no sistema instantâneo oferecerá acesso mais amplo, liquidação imediata para o recebedor e flexibilidade de datas. Para o consumidor, o ideal é que a competição reduza preços e aumente a transparência. Para o comércio, a pluralidade pode significar menos dependência de um único arranjo e mais fôlego no fluxo de caixa. Para o regulador, a missão é calibrar regras para que a inovação não degrade a proteção do usuário. Análises recentes que projetam o cenário de crédito com a entrada do parcelado reforçam exatamente essa competição de arquiteturas, com possíveis ganhadores e perdedores, dependendo do quão rápido cada segmento se adapta.
Olhando além do horizonte imediato, a história do pagamento instantâneo no Brasil mostra que as funcionalidades chegam em ondas. O automático para o recorrente, o parcelado para o a prazo, as pontes para transações internacionais, o uso de recebíveis como garantia de empréstimos no comércio, tudo compondo uma infraestrutura que tenta ser, ao mesmo tempo, mais barata, mais rápida e mais segura. Em abril, quando o parcelado foi ventilado como peça oficial do tabuleiro de setembro, houve menção a novas camadas futuras, como a possibilidade de que recebíveis gerados por esse ecossistema se tornem garantia em operações de crédito para empresas, com o objetivo de baratear o custo do dinheiro para quem vende via pagamento instantâneo. Essas ideias desenham um arco de longo prazo e sinalizam que a história não termina com o parcelado, ela apenas muda de capítulo. No fim, tudo se resume a escolhas informadas. Para as famílias, a pergunta é menos posso parcelar e mais devo parcelar. Há compras que justificam o pagamento a prazo porque são investimentos necessários e planejados, existem emergências que exigem fôlego extra e há também impulsos que parecem pequenos no momento da compra e viram uma bola de neve. O sistema financeiro não é um vilão nem um herói. É uma máquina que responde a incentivos. Se a concorrência entre arranjos empurra o custo para baixo e a regulação empurra a transparência para cima, o consumidor ganha, mas somente se ele próprio empurrar suas decisões na direção do seu futuro, não do seu impulso. E se você é lojista, não se contente com o primeiro banner que prometer maravilhas. Avalie seu custo de aceitação, seu prazo de recebimento, seu risco de chargeback ou de contestação, sua conciliação contábil. E escolha com base em dados, não em slogans. Como veículo que se compromete com jornalismo narrativo responsável, este canal, nas entrelinhas, vai acompanhar de perto cada ajuste, cada resolução, cada mudança de data ou de desenho. Porque sabemos que, em matéria de dinheiro, as vírgulas importam tanto quanto as manchetes. Quando o órgão regulador publicou, em junho, a chegada do pagamento automático para contas recorrentes foi um exemplo de como a comunicação oficial define marcos e abre espaço para novos hábitos. Quando agora, em setembro, reforçou requisitos de segurança para operadores de tecnologia. Foi um lembrete de que a expansão de funcionalidades exige muralhas mais altas. Quando a sociedade civil, por meio do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, cobrou cuidado para não confundir pagamento gratuito com crédito caro, foi a prova de que a inovação só cumpre seu papel quando melhor informa, não quando anestesia. Cada uma dessas peças nos ajuda a enxergar o Pix parcelado com nitidez, sem fantasia e sem preconceito. E se você pergunta o que acontece agora, a resposta é movimento. Conteúdos didáticos publicados nos últimos dias explicam com todas as letras que a padronização do parcelado deverá sair neste mês de setembro de 2025, que as instituições passarão a seguir um manual comum, que as telas do aplicativo precisarão explicitar custo e datas e que essa escolha será sua, não de um design maroto que empurre você para o crédito sem perceber. Há vídeos jornalísticos e reportagens curtas noticiando que a regulamentação deve ser divulgada até o fim do mês. E há artigos que já comparam o que muda em relação ao parcelamento no cartão. Nós vamos ler, testar, checar, ouvir os dois lados e traduzir, sempre deixando claro que, em tecnologia financeira, o que vale numa semana pode ganhar revisão na semana seguinte. Para encerrar, embora este tema nunca termine de verdade, vale um convite à serenidade. O parcelado no sistema instantâneo não é uma maldição travestida de modernidade, tampouco a salvação do consumo responsável. Ele é uma ferramenta poderosa colocada na palma da mão. Usada com critério, amplia acesso, melhora o planejamento de quem tem renda irregular, dá fôlego para o comércio, aumenta a competição e pressiona por preços melhores. Usada no automático do desejo, cria uma coleção de parcelas que parecem leves individualmente e pesam como um bloco quando o mês vira. O que define em qual dos dois mundos você vai cair não é a existência da ferramenta, é a qualidade da sua decisão. Este roteiro foi escrito para ajudar você a decidir melhor e para lembrar que, entre uma novidade e outra, a bússola continua sendo a sua realidade financeira. Nós vamos continuar acompanhando cada passo desta história.
Quando novas regras forem publicadas, quando as instituições ajustarem suas ofertas, quando surgirem dados sobre taxas praticadas e níveis de adesão, quando os órgãos de defesa do consumidor registrarem avanços e problemas, nós voltaremos aqui para contar. Até lá, guarde uma ideia simples. Pagamento à vista é uma coisa, crédito é outra, e o nome no botão não muda uma natureza do que você está contratando. A inovação é bem-vinda, contanto que não nos faça esquecer a regra básica do dinheiro real. Custo é custo, prazo é prazo. E aquilo que parece mais fácil hoje pode ser o que cobra mais caro amanhã. As informações deste vídeo foram apuradas e conferidas na data da gravação e podem sofrer alterações a qualquer momento. Comprometemo-nos a atualizar este conteúdo quando houver mudanças relevantes, para que você tenha sempre a melhor base possível para as suas escolhas. E se algo que você viu aqui já mudou quando você estiver assistindo, conte para nós nos comentários. A conversa não termina, ela segue, como toda boa conversa sobre o que realmente interfere na nossa vida.